Hoje nós temos a festa de São Tomás de Aquino na Ordem Dominicana. O mundo todo o dominicano celebra hoje Tomás de Aquino, diferente do calendário litúrgico, né, da igreja. E nós temos a honra de estudar Suma Teológica no dia dele, né? Grande honra essa para a gente. Então, vamos ver aqui. Questão 6. A bondade de Deus em 4 artigos. Um dos temas centrais de Tomás de Aquino. Não é essa? Esse a gente já viu, professor. Esse a gente já viu. Então, qual que é? A Artigo gente ia 2? começar, artigo 2. Será Deus o sumo bem? A gente vai. Esse, artigo 2? É, Então tá. Então, artigo 2 será Deus o sumo bem. Então, aqui, pronto. Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que Deus não é o sumo bem. Bom, aqui está a síntese medieval. Vamos começar com questões. Né? Questão. Né? A questão é, será que Deus é o sumo bem? Então, aí começa. 1, 2, 3, para quem acha que não. E depois nós temos o C de contra, que dá o tema do debate, e o fundamento do debate e a resposta aqui, ó, quanto ao 1, quanto ao 2, quanto ao 3. Né? Sempre dentro do método dedutivo, certo? É, é, então, quanto ao segundo, assim procede. Parece que Deus não é o sumo bem. Na verdade, o sumo bem acrescenta algo ao bem, senão conviria a tudo bem. Ora, tudo que resulta por adição é composto. Né? Logo, o sumo bem é composto. Por quê? Mas esse aqui não dá. Esse aqui é engraçado. Não, porque não, é o seguinte, ó, o termo bem e o sumo bem. Tu tem o bem, aí você colocou o sumo, então juntou, quer dizer que é composto, então não cabe a Deus, porque Deus é simples. Lá falei, ora, Deus é a suma simplicidade, como assim não se demonstrou. Logo, ele não é o sumo bem, sob o ponto de vista, inclusive filológico. 2. Além disso, de acordo com o filósofo Aristóteles, é bom aquilo para o qual tudo tende. É bom para o qual tudo tende. Então, Aristóteles tem um ponto de vista que, assim, todas as coisas tendem para o bem. Então, você vai ver essa repetição, né, extrapolada disso nos sistemas que nós temos aqui que vieram já ali no século XVIII, século XIX, na França, que deram origem ao espiritismo. Nós temos também o espiritismo norte-americano, que é na época empírica também, e que colocaram uma ideia de evolução darwinista natural dentro da posição espiritual cristã de evolução até Deus, porque daí se Deus, se tudo tende para o bem de Deus, então poderia ter reencarnação e as pessoas vão reencarnando e vão evoluindo até Deus, né? E elas voltam, cumprem missões, etc. Né? A partir do momento que você pega o referencial darwinista e traz para dentro da espiritualidade, aí você coloca também a reencarnação, etc. O problema é que não dá. Por que não dá? Porque, lembra, 12 artigos da fé. 12 artigos da fé. Nesses 12 artigos da fé, teologia cristã, católica, tem que permanecer dentro desses 12 artigos de fé. Qualquer filosofia que escape desses 12 artigos da fé deixou de ser filosofia católica romana, deixou de ser teologia católica, deixou de ser religião católica romana. Por isso que a igreja fala não ao espiritismo. Tem muita gente que gosta do espiritismo, acha uma religião de bondade, né? E de fato é. É uma religião que prega o amor, a misericórdia, a caridade. É verdade, prega tudo isso. Mas em termos de teologia revelada, você tem um problema muito sério de composição entre monoteísmo e monismo. O monismo, assim como o holismo, né? O monismo é a ideia de Deus como coincidente com a natureza das coisas. E o holismo não tem Deus, essas coisas se autossustentam. O problema é que o monoteísmo fala não para esse sistema. Ele fala assim, olha, Deus está para fora e ele controla toda a situação que está aqui dentro. Porque ele criou todas as coisas, então ele gerencia também todas as coisas, porque ele é ato puro.
Todas as coisas estão nele, certo? Mas quem diz que Deus não pode ter reencarnação para evoluir até ele? Não dá para fazer tal coisa, porque você tem o problema de Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Jesus é a revelação máxima de Deus. Ele não falou de reencarnação, meu filho, minha filha. Esse que é o problema. Jesus Cristo, como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, em nenhum dos 4 evangelhos, em nenhum outro evangelho, ele fala que reencarna. Por quê? Porque Jesus manifesta a verdade máxima dentro da teologia revelada, e como ele não tocou no assunto reencarnação, não tem como botar isso lá dentro. A tradição apostólica também não tocou no assunto reencarnação e, na verdade, rechaça a reencarnação. Onde está isso? Na tradição. Volume 1, volume 2, da editora Paulus, qual coleção? Patrística. Vocês vão ver que a reencarnação é rechaçada logo de cara pelos pais da patrística. Claro que ele pode dizer assim, mas eu tenho uma outra percepção do cristianismo e tal. Tudo bem, mas tem que lembrar. Embora seja classificado como cristianismo, não é teologia católica, nem é filosofia católica apostólica romana, que caiu fora dos 12 artigos. Esses artigos são determinados pela Sagrada Escritura, pela tradição e pelo magistério. Então saiu fora da tradição. Saiu fora da tradição não é mais. É cristianismo? Pode ser chamado de cristianismo, sem dúvida alguma, mas não é catolicismo. Certo? Então não é mais a tradição que veio dos apóstolos de Cristo. É uma coisa que foi interpretada a partir da modernidade, que se alia ao racionalismo, que se alia ao fideísmo e que se alia ao empiricismo. Aí já é uma coisa que tem problemas sérios de estrutura de metafísica, né? Porque o racional vai dizer uma coisa, o empírico diz outra, a fé diz outra, e aí o problema do espiritismo brasileiro, tanto na sua vertente de Francisco Xavier, como nas demais kardecistas que vieram lá da França, você tem um problema na sua mão, porque a reencarnação vai ter problema com a teologia racional, vai ter problema com a teologia do fideísmo, vai ter problema com a teologia do tradicionalismo e vai ter problema com o empirismo, porque não tem teologia empirista, vocês sabem disso, né? Não tem teologia empirista. A tentativa de criar uma teologia empirista, ela vem com o espiritismo kardecista, né? Que aí tem 30 milhões de problemas para conseguir resolver e que não vai conseguir resolver, porque daí vira uma outra coisa. É o empírico, o sensível que está lá. Né? Então, o maior problema da igreja é, não está tanto no fenômeno da possessão, mas está no fenômeno da reencarnação. E no budismo, mas o budista pode ser católico. No Brasil, o budismo pode ser católico. Não, o budista pode ser católico. Por quê? Porque no Brasil se fala de reencarnação. Não é muito comum se falar de reencarnação, porque é um dado cultural védico. Né? Então, sendo um dado cultural védico, você está aqui no Brasil, você não precisa, não preciso dele. De fato, você não precisa dele para você acreditar na filosofia do Buda, né? na ética dada pelo Buda, não precisa da reencarnação. Agora, se a gente for falar estritamente do budismo tradicional tibetano, chinês, japonês, dentro dos seus territórios, que não são territórios geográficos, mas territórios intelectuais, não dá, né? Aí você tem um conflito direto, que se você acredita em reencarnação, de fato você não consegue acreditar na ressurreição, né? Porque quem ressuscita como Jesus não reencarna. E como Jesus não comentou sobre nenhum momento sobre reencarnação, de maneira direta, qualquer maneira indireta é uma construção, então nós estamos diante de um problema imenso. E não é que Jesus desconhecesse o referencial da reencarnação, porque o referencial da reencarnação estava na época dele, já estava na época dele. Né? Tanto pela cultura Seleucida e Ptolomaica grega, quanto pela cultura romana, e estava lá o referencial de reencarnação. E metempsicose, né? Platônica, por exemplo. E ele não toca no assunto. Né? Então, tradicionalmente não dá, não fecha, tá bom? Então, daí, mas aí eu tenho amigos que são espíritas, que eu faço com isso? Continuo dialogando com eles normalmente, normalmente. Mas aí é a mesma coisa que você ter um amigo muçulmano, mesma coisa. Você vai lá na casa deles, frequenta, conversa, ajuda, leva no hospital, leva no supermercado, faz o que tem que fazer para ajudar, cuida do cachorro, ajuda a cuidar do jardim, faz tudo que tem que fazer. Agora,
E se eles me chamarem para receber um passe de espírito, é? Bom, aí você tem que ver, né? É uma questão política, né? Você vai, né, deixar o seu amigo desagradado por causa disso aí? Não sei se você precisa disso, né? Mas em termos de fé, em termos de estrutura teológica, católica apostólica romana, dentro da doutrina católica, não deveria. Por quê? Porque não tem a ver, entende? Não tem a ver com aquilo que você tá buscando, né? Não tem a ver com aquilo que você acredita. Né? Mas o nosso povo brasileiro é um povo muito doido, né? Ele vai que vai, entendeu? Então, se está doente, eu vou, né? Se está, eu vou lá receber, vai que dá certo, já que não está dando certo eles dar o rosário, eu vou lá. Né? Aí vai criar uma confusão para si mesmo, né? Por quê? Lembra, né? A referencial, principalmente na espiritualidade dominicana, a fé é ciência, é conhecimento. Independente do que está acontecendo com você, ou o que está acontecendo comigo, a gente continua acreditando em Cristo porque a gente entendeu. Não acredita em Cristo porque dá certo. Não acredita em Cristo porque ele cura. Eu era criança, minha mãe fazia parte da RCC, e hoje já não faz mais tanto parte assim. E aí tinha uma música que fala assim: eu creio em Jesus porque ele cura, ele salva, ele faz feliz. Eu ficava com um bug na cabeça disso aí, falava, mas eu leio coisa de santo, não é, como assim faz feliz nesse mundo? Não faz feliz nesse mundo. Né? Aí tinha umas pregações ali da Celina, do Claudio Honor, né? Eles são pessoas da mídia hoje, né? Vocês podem encontrar eles aí. Né? São dos fundadores do movimento da SCC ali, são pessoas que andavam junto com a minha mãe. Hoje minha mãe tem questões em relação a isso também. Né? Que falava assim, Jesus pregou todo o seu sofrimento na cruz, então não há necessidade de você sofrer no mundo. E por que então você tem São Francisco de Assis? Né? Na época eu não conhecia assim, São Domingos, né? Eu era criança. Então, São Domingos não é tão popular. Aliás, é trabalho nosso fazer São Domingos ficar mais popularizado, né? Inclusive para trazer um pouco de equilíbrio nessas questões de espiritualidade, de fé e razão, né? Eu achava estranho isso. Aí depois achava, vi os santos, entrava na igreja, aqueles santos tudo com espada na mão, roda, machado, apóstolo de Cristo com pele, né, com ele rebentado, né, frito. Né? Mas, perguntava, mas o que é isso aí? Isso aí é o jeito que eles morreram. Eu falava, mas São Judas Tadeu tem uma lança, por quê? É porque ele foi furado com a lança, matou com a lança. Mas ele era velhinho? Não, ele era novo. Foi lá para ele, nossa, qual que sobreviveu o padre? Era o padre Neio, né? Hoje ele é padre do seminário, né? Aí da Arquidiocese de São Paulo, já está aposentado, mas é uma das figuras mais importantes do seminário de filosofia. E aí ele falou assim: ô Plínio, você não vai ficar muito afetado por esse movimento católico aí da sua mãe, né? Ele falou para mim. Eu falei assim: já tô. Ele falou assim: porque eu tô achando estranho, né? Esse negócio de Jesus Cristo cura, salva, faz feliz. Eu creio porque Jesus me faz feliz e pregou todos os meus sofrimentos na cruz, e agora não tenho mais necessidade de ser. Mas eu estou olhando os santos aqui dentro da igreja, eu não tô, mas você ficava me falando que morreu novo, né? Ele falou, morreu novo, todo mundo. Só o único que ficou foi São João. Eu fiquei escandalizado na hora. Não escandalizado, eu fiquei impressionado com isso. Né? Fiquei escandalizado com as afirmações da RCC na época, né? Até hoje tem gente que afirma isso, né? Continua, a velha guarda continua afirmando essas coisas assim. Um pouco escandalizado com isso, né? Mas como assim, né? E aí vai ler Vida de Santo, eu sempre fui muito curioso a pegar livro, e o Padre Ney sempre me ajudou muito, então me dava livros, né? Então eu pegava livro de santo na biblioteca dele, uma imensa biblioteca que ele tinha na casa dele, né? E ele não me falava aquela biblioteca dele, ele falava aquela biblioteca da igreja. Quando ele foi embora da igreja, que eu vi que a biblioteca era dele, aquela coisa imensa lá dele, foi tudo embora. Eu falei, mas cadê a biblioteca? Sempre achava que era da igreja, né? Ele era adolescente, depois ele foi embora, né? Aí uns 20 e poucos anos, ele foi embora da igreja, porque foi transferido pelo bispo. Mas, mas aquilo não era da igreja? Como é que foi? Era a biblioteca pessoal dele, ele nunca falou isso. Né? Então ele me prestava os livros e tal. Foi ali que eu aprendi inglês sozinho também, com a ajuda dele, né? Então, os livros de Santos que ele me prestava, por exemplo, São Patrício, que ele é da Ordem de São Patrício, né? Que ele é escocês, não, não tem nada desse negócio de teologia da prosperidade lá dentro, entendeu? Jesus pregou todo o meu sofrimento na cruz. Muito pelo contrário, São Patrício se lasca o tempo todo. E pela fé dele em Cristo, ele resiste até o fim. Então, mas cadê esse negócio aqui, né? É, tudo que está ali, então, esse sumo bem que está aqui,
eu fui aprendendo com essas contraposições entre espiritualidades diferentes dentro da nossa igreja, que não é assim, né? Que, na verdade, o sumo bem, o bem não é para essa vida. Para essa vida, nós atingimos no limite da nossa natureza, no intelecto nosso, no nosso conhecimento. Isso depois, a partir do nosso conhecimento, vai até a nossa vida, dali diária. Mas ela não vai assim naquela coisa de prosperidade, entende? E não tem a ver com a ideia, por exemplo, espírita, de que se as coisas boas acontecem comigo, é porque eu já estou mais puro. E se as coisas ruins acontecem comigo, é porque eu estou muito impuro, preciso purificar negatividades. Que é um empréstimo da teoria do karma védico. Mas védico é monismo. E se emprestar a teoria do karma budista, vai dar problema também dentro do catolicismo. Por quê? Porque daí é holismo. E aí você vai ter um problema dentro do monoteísmo. Porque monoteísmo, nós temos o pecado original, nós temos as consequências do pecado original. Monoteísmo cristão, pela fé em Cristo, nós somos batizados. Esse batismo, pela graça do Espírito Santo, que é um movimento de fora do sistema para dentro, então não é natural nosso, é sobrenatural, vem até a gente, retira o pecado original, mas de forma incompleta no que diz respeito a todo pecado. Porque a partir do pecado original retirado, a gente tem que fazer força agora para se controlar e se aperfeiçoar, da mesma maneira como Cristo foi se aperfeiçoando no conhecimento de si mesmo como verdadeiro Deus, verdadeiro homem. A gente não participa da substância de Cristo dessa maneira, senão só pela graça, pela adoção filial, que não mexe na nossa substância, mas na ordem da graça nós somos, então, que é uma ordem sobrenatural, adotados como filhos adotivos de Deus, porque nós acreditamos em Cristo. Então, não modifica a nossa substância, continua sendo ser humano. E esse crescimento tem que ser um crescimento que vem como? Pela nossa acesse, pela nossa luta espiritual, de disciplina, de oração, de leitura contemplativa da palavra de Deus, que é o que a gente está fazendo aqui, de estudo também. Então, vem tudo por meio de um esforço que São Domingos de Gusmão chama de cruz, que Jesus antes dele chamou de cruz. Então, e que a gente pode dizer que é uma cruz intelectiva, porque a gente tem que se esforçar constantemente. Então, ainda mais porque, se a gente está na ordem dos pregadores, não é a ordem contemplativa, é uma ordem ativa. Então, é uma ordem contemplativa de um lado e uma ordem ativa do outro, mas é mais ativo do que contemplativo, porque vai ao encontro do outro para falar de Cristo. O que pressupõe que a gente, então, como diz o Frei Foraloso, vocês já viram o nível do Frei Foraloso quando ele fala? É impressionante. O homem é um registro vivo de tudo quanto é coisa, sabe? Ele fala, eu fico assim, nossa. Às vezes ele fala, eu conheço as fontes que ele está usando, eu falo, cara, como é que ele consegue, né? Tantas fontes, assim, concatenar tanta coisa. O que é isso? É o aperfeiçoamento dentro dessa vontade que a pessoa tem de buscar a verdade e depois anunciar a verdade que ela está encontrando. Então, a ordem dos pregadores, o carisma dominicano, a espiritualidade dominicana, tem a busca pela verdade. Não é verdade com V minúsculo, é verdade com V maiúsculo. Mas não exclui a V minúsculo. Por quê? Porque toda teologia é falar de tudo aquilo que se relaciona à revelação de Deus. E o que é aquilo que se relaciona à revelação de Deus em Cristo? O mundo. Então a teologia pode falar de qualquer coisa do mundo, mas é sempre sob o ponto de vista da verdade com V maiúsculo. Então ela não rompe com os 12 artigos da fé, ela não rompe com as consequências desses 12 artigos. Certo? Então, esse movimento que nós fazemos de Deus é Deus enquanto conhecimento intelectivo que se manifesta depois para o resto da vida. Né? Para o corpo, para as relações sociais, para as relações de dentro da igreja, para fora da igreja, para o mundo secular, etc. Entendeu? Então, a gente não pode entender essa ideia de sumo bem dentro desse viés mais naturalista, meio monista, meio darwinista, né, de evolução natural. Por quê? Porque daí começa a romper com a nossa identidade e romper com o depósito da fé, que é esses 12 artigos. Não é 12 artigos, mas resumindo, são 12 artigos. Tá bom? Então, aí que entra um problema. Por quê? Porque a reencarnação pressupõe algo que a igreja chamou de heresia, lá na ideia de Pelágio,
que era a ideia de que não precisa da graça, a evolução natural te levaria para Deus só pelo digitando da sua razão natural. Não dá, né? Não, é a mesma coisa que ser um filósofo grego. Mas Pelágio dizia que Jesus ajudava, mas não era essencial, entendeu? Era essencial, mas não era, entendeu? Aquela coisa meio dúvida, que você falou assim, não, mas é ou não é? Como é que é esse negócio aqui? Então ele dizia, não, pela sua própria força faz. Nestorianismo é a mesma coisa. Então a igreja rechaça isso, principalmente com a teoria da graça de Santo Agostinho e dos padres conciliares, dizendo assim, olha, não, precisam da graça. E essa ideia de naturalmente chegar até Deus por meio da reencarnação, não vai dar. Porque se fosse assim, não tinha por que Jesus vir até o mundo para revelar a si mesmo como Deus, falar sobre Deus e manifestar a ressurreição. Para quê? Se você consegue tudo isso, para quê? Aí fica um display, entendeu? Fica um display do tipo Netflix, display do tipo YouTube. Jesus aparece para fazer um teatro. A igreja rechaça essa ideia, dizendo não, ele vem porque é necessário. Né? Não porque ele escolhe porque não é necessário, vem porque é necessário. Embora, no tratado sobre Cristo, São Tomás diz, olha, pela onipotência divina, Jesus de fato poderia escolher não vir, mas vem porque é o mais conveniente. Vem mais conveniente por quê? Porque ele precisa manifestar o amor de Deus que existe a todas as situações, no sentido de olhar para a gente e a gente olhar para ele e ver que ele não desiste de salvar o ser humano, mesmo que ele tenha que entregar a sua própria vida. Esse é o símbolo que está em toda a Semana Santa. Jesus, você bate nele, esfola ele, manda ele carregar a cruz, chicoteia ele, coloca coroa de espinho, cospe nele, joga pedra, julga ele mal, escarnece dele e ele fala: eu vou continuar tentando te salvar até o fim. Põe ele na cruz, prega, põe no meio de malfeitor, difama ele, desafia ele, falando: você é filho de Deus, desce daí, pega a lança, fura ele, e ele ainda levanta e fala: não, eu vou te salvar. Esse é o sinal desse Deus que aparece. E é por isso que o Papa Francisco vai dizer assim: o julgamento final é um julgamento de misericórdia, não tenha dúvida disso. E as misericórdias superam todo pecado. Por quê? Porque ele tá olhando para esse Jesus da Semana Santa, para esse Jesus da Quaresma, que é um Jesus que não desiste nunca. Brasileiro não desiste nunca porque é católico, né? Porque tem esse modelo, né? Dizer brasileiro não desiste nunca, né? Por quê? Porque tem o modelo de Jesus aí, o modelo católico romano, que apanha, apanha, apanha e não para. Né? Então, esse princípio do amor de Cristo é o princípio que está aí dentro dessa espiritualidade. Só que a gente precisa aprender a imitar ele, né? A gente não gosta de imitar ele, né? Prefere teologias políticas que envolvam o Deus do domínio, né? Deus acima de todos, que domina pela monarquia, que domina por meio de um Messias, que domina por... e tanto faz esquerda ou direita, porque o importante é eu ter os bens materiais na minha mesa, etc. Mas Jesus diz assim: as aves têm ninhos, as raposas têm suas tocas, e o filho do homem não tem lugar para repousar a cabeça. E ainda diz: não se preocupem com o dia de amanhã. Se Deus faz assim com as ervas do campo, com os pássaros do céu, quanto mais vai fazer por vocês, né? São os filhos dele, né? Então, aí nós temos uma posição muito antagônica com aquilo que o nosso mundo atual, na sua sociedade materialista, coloca. Essa condenação que eu falei para vocês, do Deus acima de todos, etc., eu não estou falando de política essencialmente brasileira, não estou falando de uma teologia que foi condenada por uma teologia chamada teologia tradicionalista, ou teologia do tradicionalismo, que foi condenada pela Igreja no Concílio Vaticano I e II, e até antes disso já estava sendo condenada, que tinha uma pretensão de colocar de volta a monarquia, restituir a nobreza e, além de tudo, colocar de volta a igreja como centro hierárquico de poder político. Né? Então, aí nós temos que prestar atenção nas características antes de classificar as pessoas, tá bom? Porque nem sempre gente que é dessa vertente da teologia tradicionalista que tem aqui no Brasil, é pessoa má, entendeu? É que ela está ali no embalo, com toda aquela retórica que está sendo colocada em volta dela e etc. E é papel dos
pregadores leigos, né, da ordem dos pregadores, principalmente tem esse carisma, esclarecer para a pessoa que, olha, essa teologia aí que você está vendo foi condenada, e esses são os motivos da sua condenação. Tá bom? E não chegar na pessoa e falar assim, anátema, você é um excluído da igreja, né? Aí vai criar um problema maior ainda. Né? Porque essa teologia do tradicionalismo, que foi condenada pela igreja, diz que todos os papas que vieram desde o Concílio Vaticano I, até um pouco antes, até o atual Papa Francisco, tudo é herege, que devia parar tudo, desaparecer tudo e começar do zero de novo e apagar da história da igreja Concílio Vaticano I, Concílio Vaticano II. Aí você começa a identificar esse pessoal. Bom, que não está só aqui no Brasil, não. Está nos Estados Unidos, está na Europa, está tudo quanto é lugar. Está na África, está na França, bem forte também. Tá bom? Então aí você começa a enxergar esse pessoal aí, que chama de conservadoristas também. Né? Tá bom? Então, mas, de novo, não é para a gente brigar. Eu tenho meu pai, minha mãe que faz parte dessa corrente. Eu tenho tios meus e tias que fazem parte dessa corrente. Né? E aí eu vou lá brigar com eles? Não, eu vou esclarecer. Né? Vou tentar esclarecer. Né? Eu dificilmente eu tenho discussões assim que me fazem parar de conversar com os meus tios e tias. Por quê? Porque a gente tem que ter habilidade, né? Para falar com as pessoas, para não entrar em brigas, né? Tá bom? Mesmo quando, se um quer brigar, o outro não quer, no campo da apologética e no campo das explicações, não tem briga. Né? Só tem briga quando dois querem brigar, né? Tá bom? Então, continuando aqui. Ora, somente Deus, que é o fim de tudo, é aquilo para o qual tudo tende. Tá? Logo, só Deus é bom, o que é, aliás, confirmado por aquilo que se diz no Evangelho de Mateus. Ninguém é bom senão Deus. Mas sumo se diz por comparação com outros. Assim, sumamente quente se diz por comparação com tudo que é quente. Não se pode, portanto, dizer que Deus é o sumo bem. Se você está dizendo, que é isso? O que nós estamos falando? Pois é, eu acho, imagino que Tomás de Aquino deve ter colocado coisa dos alunos dele aqui, né? Assim, né? Então vamos levantar uma questão aqui. Vou colocar o que o aluno colocou, né? Que tem uns probleminhas aqui, né? Mas vamos continuar aqui. Ademais, sumo implica comparação. Ora, de novo, né? Lá vai nós para comparação. Ora, não se podem comparar coisas que não são do mesmo gênero. E isso aqui parece crítica atual, hein? Qual a crítica atual? Crítica, você não pode fazer comparação de teologia natural com teologia revelada. Em outras palavras, você não pode comparar cristianismo com budismo. Claro que eu posso comparar, depende do método que eu vou aplicar, né? Não, não pode, porque tem que ser duas coisas do mesmo gênero. Tá bom, são do gênero religião. Ah, mas daí religião, budismo não é religião, não pode fazer. Não, meu filho, pode, mas o que você vai encontrar é a mesma coisa que Tomás de Aquino encontrou com os maometanos. Você vai encontrar incompatibilidade. Vai encontrar coisa que é compatível e vai encontrar muita incompatibilidade, porque são sistemas diferentes. Um é holista, outro sistema monoteísta. Você vai encontrar um monte de incompatibilidade. E o que eu faço com isso? Ué, convive. O que não pode fazer, legalmente não se pode fazer, e eticamente também é ruim fazer, e não deveria fazer, é fazer aquilo que, por exemplo, a Renovação Carismática Católica e outras igrejas pentecostais ainda fazem hoje, mesmo com determinações da justiça. Mas a Igreja Católica aprendeu, o movimento da Renovação Carismática aprendeu a não fazer isso quando pegava e tacava pedra em espírito, né? Dizendo assim, vocês são do demônio, porque vocês acreditam em reencarnação. Como diz o nosso Frei Marcelo Neves, eu estou estendendo aquilo que ele disse, é pecado até contra o Espírito Santo falar dessa maneira, né? Porque você condena a pessoa para o inferno, né? E ninguém pode condenar ninguém ao inferno, sob pena de pecar contra o Espírito Santo. Né? Só o Espírito Santo pode dizer quem vai para o inferno, um monte não pode dizer. Não, mas é herege, cultua o capeta, porque vai no centro espírita. No, heresia, enquanto no sentido de teoria, a gente comete o tempo todo. Né? Se o Espiritismo foi condenado pela Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano, sim, foi. Por essa questão que eu estou colocando para vocês, uma questão de incompatibilidade, de sistema evolutivo, que retoma questões de heresias, né, que negam o motivo da vinda de Jesus ao mundo, a sua crucificação e ressurreição. Mas não tem a ver exatamente eu chegar com o espírito e falar, você vai para o inferno, porque que vou, eu que vou. Por quê? Porque ele é tão pecador quanto eu e está submetido a eu igual eu. Quem falou que eu estou garantido, porque eu sou batizado e vou na missa, está garantido o céu para mim? Não está.
Não está. Né? Então, vai depender de muitos fatores isso. Né? Agora, o fator principal é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é para todo mundo, para o batizado e para o não batizado. Aí vai ter gente do tradicionalismo falando assim, não, é só para quem é batizado. Porque quem é batizado está salvo. Quem não está batizado não está salvo. Ai, ai, ai. Pecado contra o Espírito Santo. Né? Não é assim que se resolve a coisa. A misericórdia de Deus vai além de todo o problema humano. Né? Então, a gente nunca desconfia da misericórdia de Deus. Né? Então, a gente não fala dessa maneira. Né? Nem pensa dessa maneira também. Por isso, a renovação carismática acabou recebendo uma condenação da justiça. O padre Jonas Habib teve que ficar 4 ou 2 anos em silêncio, não pode falar nada mais a respeito, teve uma multa, né, que a igreja teve que pagar também, por ter falado que o espiritismo era do coisa do capeta, né? Tinha toda uma questão de falsas doutrinas na época. E a igreja, não a igreja, mas o padre Jonas aprendeu que não pode falar dessa maneira. Né? Por quê? O fundamento teológico é isso que eu estou falando para vocês. De Deus não se duvida da sua misericórdia. Sua misericórdia é coincidente com a sua substância, portanto, é infinita. Ora, Deus pode salvar qualquer um, a qualquer momento. Aí alguém vai falar assim, como a congregação para a liturgia lá do Vaticano. Não, mas é necessário o arrependimento. É, está correto, necessário arrependimento. Mas quem julga o arrependimento sou eu, é você. Né? Não dá para julgar de critério objetivo isso aí. É impossível olhar para o Klaus, por exemplo, e falar se o Klaus está arrependido ou não de ter feito um pecado. Completamente impossível. Quem vê isso é Deus, não sou eu. Eu não consigo. Eu olho para a cara do Klaus e falo, é o Klaus, está tomando um chá agora na caneca verde. Entendeu? E o que mais que eu vou ver? Mais nada. Entendeu? Não dá para ver. Né? Então, em teoria, em doutrina, é assim. Na prática, não tem como chegar nisso aí. Não tem como. Não, mas por elementos externos dá para chegar nisso. Mas daí cai naquele problema do direito, que é tentar enxergar realidades que dizem respeito ao interno da alma da pessoa em ações externas. Fica muito difícil, entendeu? Você acaba criando uma espécie de possibilidade de justiça muito elevada. Né? E Jesus diz, bem-aventurado o misericordioso, que encontrará misericórdia. Né? Ele não diz assim, bem-aventurado que julga o outro, dá martelada no outro, né? Porque daí encontrará a salvação. Né? Ele não fala nunca isso. Né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Diga, Loiane, se tinha levantado a mão fazer pergunta. Mas para confirmar, se eu estou entendendo certo essa questão da misericórdia, que apesar da misericórdia ser infinita, ele não poderia ter simplesmente não ter encarnado como Jesus. Não, o São Tomás de Aquino fala que poderia, mas não é conveniente, porque daí a gente não recebe o exemplo dele. Ah, Entende? Que é todo aquele exemplo que eu comentei agora. Você não vai receber nada. Simplesmente ele salva você e tá, beleza. E aí, cadê o exemplo de mudança? Não tem. Como é que eu vou afirmar que Deus mudou o meu modo de pensar a partir do seu exemplo de que ele se mostra como alguém disposto a fazer tudo pela salvação do ser humano, apanhar e passar por todas aquelas humilhações, até tomar vinagre enquanto está todo estourado ali, o cara vem com vinagre e põe na boca dele, né, conforme o Evangelho de Marcos. Né? Aí tem gente que fala assim, não, porque o vinagre era anestésico. Que anestésico? Que é vinagre anestésico? Nada. Vinagre é vinagre. Põe vinagre lá que queima a sua boca. Que te mata de sede mesmo. Né? Não tem nada de anestésico, não. Né? Então, como é que você sabe disso? Eu já fiz o teste. Você acha que eu não fui fazer o teste? Eu lá, estava com sede, fui tentar vinagre. Nossa senhora! Que é isso, entendeu? Que é anestésico? Não anestesiou nada, me queimou de vez, você está de brincadeira, entendeu? Não, não. Não tem nada disso, né? Então, não é anestésico porque os romanos estavam com misericórdia colocando na boca dele. Tava nada, tava dando mais uma aí, mais um minha ainda nele, né? Então, e ele não desiste. Né? Então, por isso que é conveniente. Porque daí você consegue, o ser humano consegue ver na paixão dele todo esse amor aplicado, essa misericórdia aplicada pela sua criatura. Né? É por isso que está lá. E a gente deveria aprender com isso, e não gostar de líderes religiosos ou políticos que não têm a mesma postura que ele. Né? De promover a misericórdia, a compaixão, o buscar o outro, não importa se é
LGBTQ, ou se é espírita, ou se é satânico, sei lá o quê, né? Buscar o outro. Se é materialista, se é ateu, não interessa. Né? É Deus que ama, e é esse Cristo que eu acredito, e é esse Cristo que vai até o final, é esse que eu tenho que imitar. Né? E não o Cristo do poder, que é um Cristo imaginário que um dia retornará nos céus, mas não retornou ainda. Então ele é imaginário, não sei como é que ele é mesmo de fato, como é que ele vai aplicar as ações, as transformações, etc., que está no livro do Apocalipse. Né? Não dá para saber. Né? Então, aí continuando aqui. Pois não se diz que a doçura é maior ou menor do que a linha. Como Deus não está no mesmo gênero das outras coisas boas, como se estabeleceu acima, parece, portanto, que não se possa dizer se ele o sumo bem comparado a elas. Porque é um momento que eu nem entendo o argumento. Não sei se você entendeu esse argumento aqui, mas eu nem consegui entender muito bem ele. Né? É um argumento que transforma Deus numa analogia com um treco empírico, de linha e costura, e de repente se transforma num treco comparando o empírico com o transcendente, sei lá do que nós estamos falando aqui. Mas vamos lá, em sentido contrário. Agostinho afirma que a trindade das pessoas é o sumo bem que é visto pelas mentes inteiramente puras. Então, contradizendo tudo isso que foi falado antes, de composições, etc., vem Santo Agostinho e fala o sumo bem, que é visto pelas mentes inteiramente puras. Respondo, agora vem Santo Tomás. Deus é o sumo bem, absolutamente. E não apenas em um gênero ou uma ordem de coisas. O que ele quer dizer isso com gênero e ordem de coisas? Deus não é composto. A gente não consegue classificar ele em gênero. Até dá para classificar gênero divino, mas aí você exclui todos os demais gêneros, então não é gênero. Né? Então, você pode dizer gênero, né? Divino ou não divino, tudo bem, mas não fala nada. Né? Então, não apenas em um gênero ou em uma ordem de coisas, porque Deus não é coisa, não dá para classificar ele, escapa toda a classificação, inclusive linguística. Né? Como disse São João Damasceno, de Deus nada pode ser dito. Né? Então, com efeito, como foi dito, o bem é atribuído a Deus de tal modo que todas as perfeições desejáveis dele decorrem como da causa primeira. Por quê? Porque a substância de Deus coincide com todo o bem, possível e imaginável. Deus é ato puro. Todo bem que você pode imaginar, que corresponde a todo prazer que você pode imaginar, corresponder com toda a felicidade que você possa ter e imaginar que você tenha, no campo mais infinito possível de prazer e felicidade, coincide em Deus, na atualidade dele. E ainda é insuficiente em Deus. Então, o que será a visão beatífica de Deus, a bem-aventurança? O treco, sei lá, né? Estratosfera é pouco para isso que está aqui. Né? É algo assim gigantesco, né? Não dá nem para alcançar tudo isso. Né? Aí vem o pessoal da modernidade, né? Os racionalistas e os empiristas falam assim, mas se algo é impossível de ser imaginado, significa que ele não existe. Mas não é, né? Significa que você tem você está tendo aí dois problemas, né, nessa afirmação. O primeiro problema é que você tem uma confiança excessiva na razão, né? Que para dizer assim, não, então se algo é infinito, então não tem como alcançar, então não existe. Você está tendo confiança demais na razão, como diz São Tomás lá na Suma contra os Gentios. Né? E o segundo momento é confiança demais nos dados empíricos que vêm pelos nossos órgãos sensoriais, porque eu não vejo esse sumo bem, então ele não existe. Está confiando demais, né? Confiou demais, assim, na questão assim empírica, né? Daquilo que é obtido pelos sentidos que pode ser absorvido pelo mundo, né? A partir do mundo. Está confiando demais, né? Por que o cristão pode dizer isso? Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. É impensável Deus se encarnar. Ainda mais porque tem misericórdia pelo ser humano, tem compaixão pelo ser humano. Impensável, mas está aí, é dado da fé. Né? Então, considerando que é verdadeiro, está aí. Uma vez que é dado e é verdadeiro, é dado de fé, que traz sentido e há uma certa experiência e vislumbre da verdade, então a pessoa sente que é, intelige que é, e começa a buscar por isso. O que ela vai encontrar é algo que supera toda a sua razão e toda a sua experiência. Né? Razão e experiência que são superadas por Cristo, né? E por Deus. Como fica claro do exposto anteriormente, estas perfeições não decorrem dele como de um agente unívoco. Isso aí, se fosse agente unívoco, seria monismo. Né? Mas como de um agente, o que quer dizer
monismos. Seria dizer, se a gente fosse um agente unívoco, seria como se a natureza fosse Deus, eu e você fôssemos Deus, a gente só não sabe que a gente é Deus. Onde a gente tem isso? Sistema védico. Certo? Sistema védico. Então, é um agente unívoco. Mas não é. Não decorrem dele como de um agente unívoco. Por quê? Porque monoteísmo é criacionismo, então de fora para dentro, então Deus está separado na sua substância em relação às demais coisas criadas. Né? São substâncias diferentes. Mas como de um agente que não coincide com seus efeitos. Nem. Por quê? Porque Deus não é causa eficiente do mundo. Por que não é causa eficiente do mundo? Porque os efeitos de Deus não coincidem com o efeito do mundo na sua substância primeira. Certo? Então a gente pode chamar Deus de causa eficiente da criação, mas com limites, entendeu? Como se fosse uma analogia aí a causa eficiente, entendeu? A causa que designa os seus efeitos. Por quê? Porque só no sistema monista, Deus é uma causa eficiente mesmo. Deus, enquanto criador, é causa, mas o efeito que é a criação não coincide com ele. Por quê? Porque não participa da mesma natureza. Pegaram a ideia? Certo? Então, nem na razão específica, nem na razão genérica. Né? Nem na razão específica, não coincide, porque o Klaus, a Loiane, né, fazendo uma analogia com o extremo particular aqui, não são deuses, não participam, não são Jesus, né? E nem na razão genérica. Por quê? Porque o homem não é Deus, a mulher não é Deus, o gênero humano não é Deus, animal não é Deus. Então, por quê? Porque morre. Né? Morre, está submetido ao tempo, comete erros, né? Então, nem na razão genérica. Ora, numa causa unívoca, a semelhança do efeito se encontra de maneira uniforme. É o monismo, né? Maneira uniforme. Numa causa equívoca, ela se encontra de uma maneira mais excelente, como o calor se encontra no sol, de uma maneira mais excelente do que no fogo. Né? Por quê? Porque aqui essa causa equívoca é aquilo que nós temos causa separada, que é, por exemplo, substância acidente, forma e matéria, essência e existência. Né? Então nós temos coisas que estão atribuídas aqui. Vamos falando de termos platônicos e neoplatônicos, a essência é aquilo que é imaterial, a existência é aquilo que é material, existência é aquilo que é material, um é inseparável do outro enquanto está dentro do tempo, mas eu consigo destacar um do outro. Né? Por exemplo, alma e corpo. Estaria nesse sistema platônico e neoplatônico como uma coisa que se junta e que eu posso separar um do outro. No sistema aristotélico, nós temos um problema. Tomás de Aquino tem que lidar com esse problema, que é assim, ó, alma e corpo não se separam no sistema aristotélico. Quando morre o corpo, morre a alma. Mas não morre a substância. Portanto, morre a forma. Certo? Então, por quê? Porque é imaterial. Mas só pode existir forma quando existe matéria. Só pode existir matéria quando existe forma. Portanto, só pode existir substância quando tem acidente. Quando tem acidente, tem substância, no sistema de Aristóteles. No sistema de Tomás de Aquino, tem mudança. Por quê? Porque existe substância destituída de matéria. Quem? Anjos. Então, não é aristotelismo puro que a gente está vendo aqui. É o que? É um aristotelismo tomasiano. É um aristotelismo albertiniano, de São Alberto Magno, certo? Que é o mestre dele. Né? Então, você não está vendo Aristóteles de maneira pura. Você está fazendo um instrumento formal que observa o objeto material, que é Deus, pelo âmbito da teologia revelada, e aí, então, usa do aristotelismo à medida que se adapta às verdades reveladas, inclusive da existência de anjos. Certo? Então, é preciso, então, dizer que se o bem se encontra em Deus, como na causa primeira, não equívoca de todas as coisas, não unívoca de todas as coisas, ela se encontra nele de uma maneira supreeminente, por isso é chamado o sumo bem. Né? Então, quer dizer, quando a gente considera Deus em si mesmo, ele é causa o quê? Causa o quê? De si mesmo. Sendo causa de si mesmo, coincide causa e efeito nele. Coincido causa e efeito, então, se todas as coisas que são criadas vão até o bem e se inclinam para o bem, maior delas que é Deus, Deus inclina-se para ele mesmo. O que você chama aquilo que inclina para ele mesmo? Nada, coincidente, né? Então, tudo que há em Deus, em termos de superlativo maior possível que a gente pode imaginar, coincide.
desde que seja da natureza da bondade. Certo? Por quê? Porque se fosse da natureza da maldade, não pode? Não pode! Porque daí é antíteses, meu filho. Aí você tem assim, ó, é, é, afirmação, anti-afirmação e entropia. Um colapsa o outro, entendeu? Não tem como fazer isso. Né? Então Deus não é, como diz assim, Salmo 1, eu sou o Senhor que crio luz e trevas. Crio luz e trevas. Não sou luz e trevas. Mas nós temos alguns teólogos aqui na América Latina que aí fazem umas coisas assim, né? Dentro da teodiceia, né? Que quando entra na problemática do mal no mundo, tem um pessoal que desiste de pensar sobre isso, que é muito complexo, e começa a falar que Deus, no Antigo Testamento, ele fazia o bem, mas ele também tinha um lado obscuro que fazia o mal. Ai, que bobagem! Que bobagem! Não dá, não dá. Eu não consigo concordar com isso, entendeu? Não dá para fazer. Não, mas em Deus não dá, não dá, não dá. Né? Porque em Deus não pode coincidir bem e mal ao mesmo tempo. Não, mas tudo coincide em Deus. Não é que tudo coincide em Deus. O mal é ausência de bem. Se você dizer que o mal está em Deus, que ele coincide com o bem em Deus, significa que você acabou de gerar um treco que não dá, nem na razão humana, imagina na razão divina. Né? Não dá para você colocar os dois, porque é uma entropia só, um cancela o outro. Então é Deus, aí sim estaria correta a crítica dos racionalistas e dos empiricistas, que dizem assim, então Deus não existe porque Deus é só uma imaginação. Aí está certo, né? Aí ele teria razão, mas não é esse o caso nosso. Né? Não é esse o caso do tomismo e neotomismo. Né? Particularmente ainda mais o neotomismo, né? Que é do Vaticano II. Né? Aí que cancela essa ideia mesmo de que em Deus possa existir alguma coisa que seja do lado do mal. Impossível. Né? Bom, então, quanto ao primeiro, vamos lá. Portanto, deve-se dizer que sumo bem acrescenta ao bem não algo absoluto, mas apenas uma relação. Ora, a relação pela qual se atribui a Deus algo relativo às criaturas não é real em Deus, mas apenas às criaturas. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, ó, que aquilo que as criaturas atribuem a Deus é das criaturas que imaginam o que é Deus, não tem nada a ver com Deus em si. Tá certo? Então, quando eu falo sumo bem, eu estou criando coisa em cima de Deus, colocando uma relação de maior do que a outra, colocando uma gradação, mas em Deus, nele mesmo, em si mesmo, na sua essência, na sua substância, não tem nada disso. Né? É só uma maneira, uma relação que eu estou atribuindo a Deus. Em Deus, ela é uma relação de razão, como uma coisa se diz cognoscível em relação à ciência. Ó, essa relação é uma questão de logos. Né? E vamos ter que ver e entender aqui. Não que ela seja realmente referida à ciência, mas é a ciência que a ela se refere. Assim, não é necessário que no sumo bem exista alguma composição. Ocorre que as outras coisas é que são deficientes em bondade. Esse aqui eu vou te explicar antes de falar sobre a razão. O que quer dizer isso? Ora, tudo aquilo que é criado por Deus, necessariamente é deficiente em bondade, porque não participa do sumo bem que é Deus na sua própria substância. Então é sempre uma relação derivada. E não é derivada direta, é derivada sempre a partir da criação do nada. Então, cria-se do nada, Deus cria a coisa do nada, e aí tem um reflexozinho dele lá dentro. Né? Tem um pouquinho da imagem dele, um pouquinho da semelhança dele. Então, também tem um pouquinho da bondade dele, né? Por relação indireta. E aí, tem coisa que está faltando. É isso que está falando aqui. Agora vamos ver o que está dizendo no entender. Entender. Uma relação de razão é uma relação construída pela razão. Até aí tudo bem. É paradoxal afirmar que semelhante relação está em Deus. Deve-se entender, é uma relação atribuída a Deus, mas que justamente não está nele. Por quê? Porque Deus não é coisa criada para ter relação de razão lá dentro. Deus tudo coincide nele. Isso escapa aquilo que a gente consegue entender. O mais que a gente chega a chegar nessas composições. Assim, Deus tudo está coincidindo, Deus é a bondade infinita, é o bem infinito, mas né? Que mais? Né? Não vai. A razão a constrói para aproximar-se o quanto puder deste fato muito real. A bondade de Deus transcende infinitamente a bondade que está nas criaturas. Claro, porque essa relação é uma questão lógica que está aqui. É uma questão bem lógica. Se eu afirmo da composição, da coincidência entre substâncias em Deus é tudo a mesma coisa,
eu não posso afirmar que em Deus falte alguma coisa. Então, logo, onde falta alguma coisa? Tem que ser necessariamente da criação, né? Daquilo que foi criado por ele. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que quando se diz o bem é aquilo para o qual tudo tende, não se afirma que qualquer bem seja atrativo para todos, mas que tudo aquilo para o qual se tende tem a razão de bem. Por quê? Porque foi criado pelo bem máximo. Portanto, tem algo ali de bem. E esse algo, essa natureza intrínseca da criação, que tem algo de bem, que é um reflexo daquilo que foi criado, tende para o bem máximo e sempre vai infinitamente estar em caminho do bem, mas porque não atinge. Por que não atinge? Porque tem diferente substância. Então, sempre a criatura vai querer o Criador, mas nunca atinge o Criador. Por quê? Porque tem uma diferença de substância. A não ser na ordem da graça. Aí é possível a tal da visão da bem-aventurança. Né? Porque na ordem da graça é possível, na ordem natural não dá. Mas pela graça é possível. Que daí não é o homem chega até o seu limite, o ser humano chega até o seu limite, aí acontece um treco sobrenatural que vem assim, e aí ele alcança aquilo que ele quer. Mas se retirar desse treco sobrenatural, ele perde de novo o objeto dele. Né? Isso só alcança isso através da fé em Cristo. E isso que configura a beleza da teologia revelada. Então, tem uma beleza aí. Assim como a teologia natural tem uma beleza, a teologia revelada também tem essa beleza de composição. Né? A afirmação só Deus é bom, entende-se do bem por essência. Né? Um só é bom, só Deus é bom, Jesus disse no Evangelho de Mateus. Então, isso se entende em relação à sua essência, aquilo que Deus é. Né? Então, Jesus definiu a sua essência, Deus é bom. De que se falará em seguida. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que coisas que não estão no mesmo gênero, por estar cada uma em um gênero diferente, não podem de modo nenhum ser comparadas. Nega-se que Deus esteja no mesmo gênero dos outros bens, não porque ele esteja em algum outro gênero, mas porque ele está além de qualquer gênero e é princípio de todo gênero. Assim, ele é comparado aos outros pela excelência. Este é o modo de comparação que corresponde ao sumo bem. Certo? Isso aqui já é raciocínio que vocês estão fazendo naturalmente, já não é? Está vindo. Quem está estudando comigo sempre aqui já tá ali. Está meio tomasianinho já, né? Já chega assim, já fala, já estou entendendo. É papapá, então aqui eu resolvo pela lógica, né? Exato, né? Então você está vendo já, está ficando mais feliz agora, já não está mais tão inteligível as coisas que Santo Tomás de Aquino está falando, né? Já está começando a pegar o jeitão da coisa. Você imagina daqui a alguns anos, quando você tiver visto toda a Suma Teológica comigo, né? Vai ficar super fácil. Falou, você já pá, 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 né? Não tem nem graça, né? Pá, 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 já conecta as coisas e tal. O problema daí vai ser outro. O problema vai ser como você vai explicar essa sua facilidade para os outros, né? Aí fica, né, esse desafio de explicar numa linguagem analógica, comparativa, que as pessoas entendam, né? Aí já é outra coisa, tá bom? Então agora nós vamos, prepare-se para o seu sorriso. Quem puder, abra a câmera, dá um sorriso para mim, porque nós vamos colocar isso na sua presença aí na internet, beleza? Então, prepara o sorriso bonito, né? Sorriso meio. Não, esse não é falso, porque você entendeu um monte de coisa, então você está feliz, né? Então já prepara aí o seu sorriso para entender um monte de coisa. O Fabrício também abriu a câmera. Aê, sorria! Pronto, colocamos aqui. Né? Tá lá na fraternidade, depois vai para a internet. Né? Terminamos então a aula. Alguém tem alguma dúvida? Olha lá! Olha o filho do Fabrício ali. Olha lá! O nosso amiguinho lá da Bahia, lá, que eu esqueci o nome dele. Como é que era o nome dele? Eu esqueci o nome. Né? Mas é o Fabricinho, é o Fabricinho. Né? Então, tá bom? Beleza, então ninguém tem pergunta, né? Por enquanto, porque daqui a pouco vai avançar, vocês vão começar a formular perguntas. Você já está vendo que você está conseguindo raciocinar, daqui a pouco vai embora isso aqui e você já começa a ter perguntas interessantes, beleza? Tá bom, então? Tchau, até mais. Boa festa de Santo Tomás de Aquino.